Nós estamos de volta com o podcast Entre a Cruz e a Graça. Nós estamos falando sobre a liturgia e contamos com a presença do pastor Bruno. Nessa segunda parte, nesse segundo bloco, nós queremos falar exatamente sobre a forma da liturgia. Uma forma que não é arbitrária, mas carrega grande parte da Escritura Sagrada, carrega uma tradição apostólica e nos direciona a um caminho de adoração. Toda liturgia, além de ser exposição daquilo que cremos, né, além de ser uma resposta daquilo que surge em Cristo, ela é, de certa forma, um caminho, um passo a passo, e nos leva ao ápice do culto, ao ápice do nosso encontro, que é a Eucaristia. Vou deixar o pastor Bruno explicar um pouquinho mais sobre essas partes da liturgia. Nós vamos começar, então, pelo início, né? Quem tem o inário luterano, quem já foi num culto luterano, e lembrar que nós começamos a liturgia com a invocação, né? Pastor Bruno, poderia falar o que significa essa parte? As pessoas às vezes pensam que nós estamos chamando Deus, né? Uhum. Mas o que é invocação? Ok. Então, só uma consideração preliminar antes da gente entrar, digamos assim, propriamente, né, nessas partes que nós temos aqui. Como eu já mencionei até no outro bloco que nós fizemos, a liturgia, ela tem, digamos, um esquema geral que é reconhecível, né? Mas ela, dependendo das tradições dentro das quais a gente a enxerga, né? Ela sofre variações e mudanças ao longo do tempo, né? Então, embora elas possam ter uma raiz minimamente comum, a liturgia ela vai exibir várias diferenças de umas para as outras, né? Então, como eu já mencionei, a gente pode observar a relação da nossa para com a católica romana, da nossa para com a ortodoxa, né? E cada uma, digamos assim, vai acolhendo e vai também, de certa forma, podando certos elementos, né? Então, se a gente olha, por exemplo, a liturgia oriental, ela é muito mais carregada, ela tem muito mais orações, né? Ainda reconhecível aquela mesma estrutura, mas ela é muito mais preenchida, né? As liturgias ocidentais, como a católica romana e até mesmo a nossa, elas já são mais enxutas, né? Elas são mais diretas, elas carregam as particularidades, né, até mesmo vamos dizer assim, da própria cultura ocidental, né? Então, é importante ter isso em mente quando a gente também vai olhar, por exemplo, para a liturgia que está no Inário Luterano aqui, né, do Brasil. É uma ordem que ela passou os seus próprios desenvolvimentos históricos, né? Ela passou pelo seu próprio processo de acolhimento de certas partes, rejeição de outras, etc., né? E mesmo dentro do próprio luteranismo, às vezes vai haver uma ou outra diferença. Então, é importante a gente ter noção dessa variedade dentro de uma certa unidade também, tá? Que existe. Então, se nós olharmos, né, para a liturgia tal qual ela está no nosso inário, de novo, tendo em mente todo esse processo pelo qual ele passou, né, de desenvolvimento, né, são anos, né, dentro da própria tradição luterana, a gente vê que o culto, ele geralmente começa, então, com a invocação, como o pastor Ramires falou, né. A invocação, né, começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela, na verdade, introduz o primeiro bloco do nosso culto, que é chamado a parte da preparação, tá? Que esse bloco é constituído, bem dizer, da confissão de pecados e da absolvição, tá? Então, essa é a primeira parte do nosso culto. É importante lembrar uma coisa, nem sempre foi assim, tá? A absolvição que é dada publicamente, que nós fazemos nas nossas congregações, ela ela era restrita ao contexto privado, ou seja, para a confissão e absolvição privada. Tá? Hoje nós ainda retemos a confissão e absolvição privada, mas existe também a opção da absolvição no culto público, digamos assim, né? Então, mas é importante notar que essa parte da absolvição, ela não fazia parte, né, do nosso culto. Até hoje, por exemplo, em algumas igrejas luteranas ao redor do mundo, é feito uma, um serviço, por exemplo, no sábado, né, anterior, de confissão de pecados, e daí, depois, no domingo, o culto, né. O culto, ele originalmente começava
no salmo, que a gente chama de introito, tá? Então, feita essa ressalva, né? Mas na forma como nós a temos hoje, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inicia a confissão e a absolvição dos pecados. É importante a gente notar que quando a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, não significa que nós estamos necessariamente chamando a Deus, né, como se ele ali não estivesse. Trata-se de uma aclamação trinitária, digamos assim, né? Trata-se de invocar, significa clamar no nome de Deus, é isso que significa invocar, né? Mas não significa necessariamente chamar Deus para onde ele antes não estava. Então, é mais uma aclamação da Trindade, né? E que nós começamos, então, o culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E existe uma razão muito fundamental para isso, que é o seguinte: essa invocação, como nós a chamamos, ela precede e ela introduz a confissão e a absolvição dos pecados. E como a gente bem sabe, a confissão e a absolvição dos pecados, ou seja, o arrependimento e a confissão, ela é a maneira de nós vivermos o batismo, né? O batismo, ele não é um evento que fica preso nos escombros do passado, mas ele é diariamente vivido pela confissão dos pecados e pela recepção da absolvição. Então, é como se essa primeira parte ela fosse a atualização do nosso batismo, por meio da confissão e absolvição. É o fazer morrer do velho homem e o ressurgir do novo pela absolvição de Cristo. E não é à toa, então, que começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos naquela assembleia, naquela igreja, pelo simples fato de que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, se trata dessa lembrança, e não só lembrança, mas a atualização, né, dessa nossa inserção para dentro do corpo de Cristo, para dentro do povo de Deus. E então, por isso que nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como uma lembrança do nosso batismo e de uma atualização dele por meio da confissão dos nossos pecados e da recepção da absolvição. Então, mais ou menos essa é a ideia, né? Então, ela constitui essa preparação para aquilo que a gente vai ter logo depois, tá? E como eu mencionei antes, esse momento ele era antes feito apenas de maneira privada, né? Mas mesmo hoje que nós o temos publicamente, não exclui a preparação privada, né? Seja nós nos confessarmos particularmente com o pastor antes do culto, em algum momento, seja durante a semana, seja logo antes do culto. O nosso próprio exame de consciência, aliás, é fundamental que nós façamos o nosso exame de consciência semanal, né? Diário também, mas com preparação para o culto, enfim, né? Então, essa é, de forma justa, né, chamada, então, de preparação, que nos prepara para todo o resto ali que nós teremos do culto, né, seguindo, então, com o ofício da palavra e depois a Santa Ceia. Eu achei esse movimento muito legal e bem próprio, quase que um espelho da nossa vida cristã, né? Nós já ouvimos sobre isso no primeiro bloco, o pastor Bruno deixou isso bem claro, mas é interessante agora, com essas partes da liturgia, nós fazermos essa conexão, né? O batismo é aquilo que nos introduz dentro do corpo de Cristo, né? E essa parte da preparação, né, na liturgia, nos introduz também para o serviço divino, na medida em que agora nós vamos ouvir a sua palavra, né, e depois receber o corpo de Cristo. Uma das partes que me chama muita atenção nessa segunda parte, ou depois da preparação, que geralmente vem logo em seguida, né, que são, pelo menos na nossa liturgia, a leitura, depois o credo e o sermão. Será que a gente poderia falar um pouquinho sobre o credo, pastor? Nós sabemos, né, que existem variações, não dos credos ecumênicos, mas variações do próprio credo, né? Tem um livro aqui, eu acho que ele está até aqui no cantinho, não sei se vai conseguir ver. Ele trata como a invocação sendo
o primeiro credo, né? Ali, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? É um Uhum, credo, nós cremos, né? uhum. Você poderia falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento dos credos dentro da própria liturgia, se ele já foi, se ele sempre esteve ali ou se ele foi incorporado posteriormente, talvez ali no início da igreja cristã, alguma coisa assim? Então, o credo, né? Bom, a história dos credos, ela é complexa, né? E até o credo chegar no ponto em que está na nossa liturgia, passou um tempo, né? É que originalmente o credo, especialmente aquilo que hoje a gente chama de credo apostólico, né? Ele era, na verdade, um credo batismal, né? Ele é um credo batismal, a gente vê ele, inclusive, na nossa liturgia de batismo atual, e é, ele era recitado, digamos assim, por aqueles que iam ser batizados, né? Então, professando a fé da igreja. Então, ele estava geralmente nesse contexto do catecumenato, do pré-batismo, etc. Né? Então, não tanto como nesse lugar que se encontra hoje na nossa liturgia, né? O credo niceno também, ele, bom, foi bem depois composto, né? E terminado também posteriormente. E ele era um credo que ele foi, digamos assim, ele teve uma outra proposta, né? Se o credo apostólico era esse credo batismal para o povo, o credo niceno ele era mais um credo para os bispos, ou seja, para testar como se fosse a ortodoxia dos bispos, né? Mas que depois acabou sendo introduzido, eu não vou saber dizer exatamente quando nem onde, né? Me escapa aqui a data ou a primeira vez que ele aparece, digamos assim, né? Mas que posteriormente foi introduzido assim, com certeza como reação às heresias, né? Que havia dentro da própria liturgia cristã, né? Mas eu vou ficar devendo, por exemplo, a data, né? Eu não sei exatamente a data quando isso aconteceu, né? Mas o fato é que, primeiro, o credo apostólico, como a gente chama, ele sempre esteve ligado com o batismo. Então, ele, de certa forma, aparece muito cedo na liturgia. Não dessa forma como a gente tem ele hoje, por exemplo, depois ali perto do sermão ali, da leitura do evangelho, mas ele era mais dentro do contexto ali do batismo, né? Obrigado, professor. Fica tranquilo com relação à data, que isso a gente, uma rápida pesquisa, a gente pode encontrar. Eu gostaria de fazer uma pergunta que é sobre esse caminho que a liturgia nos leva, né? Uhum, Ela nos prepara, né? isso. E, e eu sempre ouvi isso, talvez alguns luteranos também ouviram muito isso, né? Que a nossa igreja preza por duas coisas de forma muito grande, né? Palavra e sacramento, Uhum, ao ponto de, alguns anos atrás, por exemplo, a palavra talvez ser mais presente em detrimento aos sacramentos, que aconteciam ali 2 vezes por mês, uhum, ou uma vez por mês, enfim. O senhor poderia falar sobre esse caminho que a liturgia nos leva sim. e como ele passa, ou onde ele chega, né? É no sermão? É na comunhão? Uhum, Poderia falar um pouco sobre isso? uhum, claro. Então, a liturgia, né, conforme ela vai se formando, conforme vão sendo acolhidos cânticos, acolhidos hinos, etc., né, ela vai, de certa forma, vamos dizer assim, expressando um certo movimento, né. Claro que, vamos dizer, a explicação que a gente dá agora aqui, que eu posso até propor, não é necessariamente aquilo que sempre esteve na mente, né, de quem celebrava, ou, enfim, né, é uma explicação teológica que a gente dá, né, que ela não necessariamente ele tem um correspondente histórico exato, mas a maneira como está organizado, na forma em que nós a temos hoje no nosso cenário, por exemplo, ela permite a gente discernir um certo movimento, né, de novo, isso não quer dizer que sempre foi entendido dessa maneira, né? Mas o fato é, da maneira como está, dá para perceber isso, né? Existem, vamos dizer assim, dá para a gente dizer dois pontos altos, né? Que tradicionalmente a gente fala da liturgia: a leitura do Evangelho e, e a celebração da Santa Ceia, né? São geralmente esses dois, né? Esses dois
pontos altos, tudo se encaminha para isso, né? Até mesmo o sermão, né? Na verdade, o sermão está a serviço do evangelho, né? Ele é sempre baseado, né? Claro, você pode pregar nos outros textos, né? Não é que há problema nisso, né? Mas geralmente o evangelho é o condutor, né? Então, por exemplo, são as leituras do evangelho que conduzem e que movem ali o ano litúrgico da igreja, né? São as leituras do evangelho que inserem toda a congregação dentro da vida de Jesus, né? E todas as outras leituras, elas vêm ali como suporte para isso, né? E o sermão, ele está a serviço disso. Então, né, ele é nada mais que uma exposição, né, uma apresentação, uma aplicação do evangelho e do tema das leituras, enfim, né? Mas então a gente tem esses dois pontos altos, né? Podemos dizer as leituras, e dentro das leituras o evangelho e depois o sacramento, né? Então, de ouvir a voz, nos encontrarmos ali com Cristo na sua palavra, nós nos encontramos com o seu corpo e sangue, né? A sua presença especial na Santa Ceia, né? Que não está em nenhum outro lugar senão ali, esse tipo de presença, né? Mas desde o início, então, passada a preparação, a gente discerne, digamos assim, um certo movimento. Logo depois da preparação, que encerra com a absolvição, existe o introito, que a gente chama, que é o salmo, né? Introito significa entrada. Então, era ali que geralmente começava o culto, na verdade, né? E esse salmo, né, ele ou é um salmo inteiro, ou ele é uma compilação do salmo, né? Ele, na verdade, é um cântico de introdução que historicamente servia ali para o processional, né? Quando, então, os ministros entravam, né, desde a nave da igreja. Mas hoje, geralmente, quando não se faz isso, de qualquer forma, serve como uma certa introdução. O salmo geralmente tem um tema, ele está ligado de alguma maneira com aquele domingo, né? Às vezes uma ligação mais explícita, às vezes menos explícita, mas é um cântico. O fato é que é um cântico de introdução, né? Então a igreja sempre, desde o início, e a gente vê isso até em menções nas próprias epístolas, né? Usou os salmos, né? Tomou o saltério como seu, como cântico de orações da própria igreja, né? Então sempre se preza pelo saltério, né? Então existe esse cântico de entrada. Logo depois, né, na nossa liturgia, ali nós temos o Kyrie, né, o Kyrie, Senhor tem piedade, Cristo tem piedade, Senhor tem piedade. Kyrie em grego significa Senhor, então na liturgia o nome das partes vem geralmente da primeira palavra, né, seja ela em latim, seja ela em grego. Então, a primeira coisa que depois do introito nos aparece é o Kyrie, né? O Kyrie eleison, né, Senhor tem misericórdia, Senhor tem piedade, ele é a oração da igreja por excelência. Senhor tem piedade, né? Se a gente olha, por exemplo, na liturgia ortodoxa, a gente também reconhece o Kyrie ali, só que ele é muito mais longo, ele é gigantesco, tem muito mais repetições, né? Nós aqui temos uma versão mais concisa, então são 3 vezes que a gente repete. E qual que é a significância, né, o significado dessa oração? De novo, lembrando que eu falei antes, não é mera música, mas é uma prece profunda, é uma prece nevrálgica da fé cristã. O Kyrie eleison é a oração dos pobres, ela é a oração dos mendigos, ela é a oração dos necessitados. Então, se a gente olha no contexto evangélico, né, dentro dos evangelhos, quem ora essa oração, com as suas respectivas variações, são os necessitados, né? Então, o cego Bartimeu, leproso, a mulher com hemorragia, né? Com as suas respectivas variações, essa é a prece da igreja: Senhor, tem misericórdia. Então, o Senhor aqui não se trata apenas de um pronome de tratamento, como no português, mas o Kyrios, ele é o soberano. Então, se reconhece a soberania de Deus, e quando se pede tem misericórdia, se reconhece tanto o coração compassivo desse Deus e também a nossa miséria. Então, o Kyrie é essa nossa primeira oração, e ela, digamos assim, dá o tom, dá a tonalidade todo o resto da liturgia, né? Então a gente se aproxima daqui da mesma maneira, se aproxima de Deus da mesma maneira como o cego Bartimeu se aproximou, da mesma maneira como o publicano se aproximou, da mesma maneira como todos os necessitados e miseráveis se aproximaram de Jesus no Evangelho. Então a gente é introduzido dentro desse espírito também a partir dessa simples prece. Então ela é muito significativa e a sua forma é significativa.
né? Kyrie eleison, Senhor, tem piedade. É a oração ipsis literis daqueles que se aproximam de Cristo. E a igreja tomou-a para si. A igreja enxergou naquela maneira de se dirigir a Jesus, naquela postura, a disposição própria da igreja diante de Jesus. Então, essas três frases tão simples e que podem passar tão batido, né? Senhor tem piedade, Cristo tem piedade, Senhor tem piedade, elas, na verdade, elas transmitem a real postura, né? Da cristandade diante de Deus, né? E, essencialmente, né, o Kyrie ele é muito mais amplo, né? Não se trataria, assim, de um segundo pedido de perdão, né? O Kyrie, ele traz consigo mais, assim, um pedido mais geral por misericórdia, né? Envolve, logicamente, os pecados, mas por toda a condição humana, né? E da criação. Né? Então, o Kyrie não é só uma intercessão da igreja por si mesma, mas por tudo. Senhor, tem misericórdia de nós. Ou seja, onde nós estamos envolvidos, o nosso estado de queda e tudo que isso envolve. E isso é o Kyrie. Né? Isso é o Kyrie. E depois disso, então, segue-se o Glória in excelsis, né? O Glória a Deus nas alturas, o grande glória. Né? E o grande glória, de novo, é uma prece também. E ele é composto de passagens bíblicas muito significativas. Na verdade, uma confissão de fé por excelência. É um louvor, confissão de fé e súplica por excelência. Né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Esse é o cântico angélico. Isso não é um cântico, isso não é uma letra que foi composta por seres humanos. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante. E esse é o primeiro dos cânticos, né, angélicos do qual a igreja participa. O segundo é o Santo, 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 que acontece na hora da liturgia. Essa introdução desse cântico, a igreja já ali participa da alegria angélica, né, diante da introdução do Filho de Deus no mundo. Então a gente é trazido diante dessa cena em que o Eterno penetrou no nosso mundo. Né? A alegria do céu, ela se alastra pela terra agora também, porque o céu chegou à terra. Então, quando a gente canta essa glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, nós não estamos cantando a letra composta por algum autor qualquer. É a liturgia dos anjos. É a liturgia de adoração angélica. Né? Então, a gente vê que não foi um ser humano que compôs essa letra, digamos assim, é muito significativo. Né? O evangelista põe isso na boca dos anjos. Tá? Enfim, muitas outras coisas compõem esse cântico. Então aqui a gente já está diante da encarnação de Jesus, que de certa forma é a resposta à misericórdia de Deus, né, para conosco, é a encarnação de Jesus. Né? E ali então a gente tem uma confissão sobre a natureza de Deus e novamente aparece várias vezes o Kyrie eleison, tem compaixão de nós. Tu que és o Filho de Deus Pai, tem compaixão de nós. Senhor, tem compaixão de nós, é a mesma oração, Kyrie eleison. A gente continua repetindo. Então, perceba como aqui vem de novo aquilo que eu já mencionei no bloco anterior, do fato de que a liturgia inteira é uma oração. Não é uma música que a gente está apresentando para alguém, né? Ou que o pastor está apresentando para a congregação, ou que a congregação está assistindo. Não. Né? Mas é a elevação de sacrifícios espirituais. Né? Se trata da prece da igreja, do clamor da igreja, tudo é oração. E tudo a gente precisa entender dentro desses moldes. Né? Tudo a gente precisa entender dentro desses moldes. O culto, ele não é igual você ligar o Netflix e assistir. Você não é um espectador do culto, a gente não liga ali e assiste. Não é isso. Né? A gente toma parte nisso. A gente toma parte na liturgia, né? Cada um dentro dos seus limites, né? O pastor com as suas partes, a congregação com as suas. Então vem o Glória, né? E o Glória ele é uma bela confissão trinitária e cristológica, um pedido de misericórdia, um louvor, enfim, é tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. Essas duas primeiras partes aí, que elas veja como elas nos inserem numa narrativa da salvação já, o reconhecimento da nossa misericórdia e a resposta de Deus para
para conosco, né? Depois do glória, a gente tem o que a gente chama de coleta, né? Coleta não é de oferta, mas é a coleta no sentido assim, é uma breve oração que ela traz, digamos assim, o tema do culto e ela traz um pedido essencial daquele domingo, né? Então, você tem, para cada domingo, você tem uma coleta específica, né? E isso é bom porque, às vezes, a gente repete demais, né? Aquilo que está na nossa mente, as orações, a gente repete quando a gente... E a igreja, ao longo do tempo, desenvolveu, né, certas orações para certos domingos, né? E existe uma grande variação e uma grande riqueza, né? Então, as coletas que nós ouvimos e nós oramos a cada culto, elas, digamos assim, inserem a nossa congregação hoje, em 2025, ou seja, qualquer ano, dentro dos pedidos e dos anseios da igreja de sempre também, né? Dada a antiguidade, assim, dessas coletas, né? E, ao mesmo tempo, também sempre há o espaço para os pedidos específicos da nossa... Isso geralmente cai mais na oração geral, mas também acontece, pode acontecer aí na coleta, mas eu estou aqui falando do que é, como nós temos ali no inário, né? Algum comentário? Não sei, pastor Ramiro, se eu gostaria de... Não, tá perfeito, obrigado. Eu acho que, na verdade, eu queria encerrar esse bloco agora e, quem sabe, deixar o restante para a semana que vem a gente continuar conversando sobre isso. Pode ser? Tranquilo, com certeza. Então tá. Então, caros ouvintes, nós fechamos esse bloco aqui. Semana que vem nós voltamos para continuar falando sobre as partes e desenvolvendo também a função da liturgia, que é evidente, vocês já repararam, está vinculada com aquilo que ela propriamente é, com a nossa oração. Nos vemos aqui semana que vem. Bênção de Deus.